Por acaso você sente que está perdendo tempo a passar horas e horas rolando o feed das redes sociais e observando a vida dos outros nos stories e publicações? E enquanto tudo isso acontece, a sua vida parece passar sem que você faça algo realmente produtivo, mesmo querendo mudar de vida. Você sente dificuldade em manter o foco e a concentração nas atividades diárias, como ler, trabalhar, estudar, e não consegue passar mais de uma hora sem mexer nas redes sociais? Atualmente, vivemos em uma era de vício nas redes sociais, onde nossa vida se baseia em viver para postar tudo que a gente vive no real, no online. Se você se sente escravo das redes sociais, fique até o final deste vídeo. Hoje, vou conversar com você sobre os malefícios das redes sociais e como se livrar desse vício. Olá pessoal, me chamo Gilmar Agostinho, sejam muito bem-vindos novamente a esse canal. E aqui eu costumo compartilhar ideias sobre negócio, empreendedorismo, autodisciplina, mudança de hábitos e muitos outros assuntos que te ajudam a melhorar a sua vida. E no vídeo de hoje não vai ser diferente. Decidi conversar um pouco com vocês aqui de um assunto completamente atual e que provavelmente muitas pessoas hoje buscam entender como é que funciona melhor isso, que é sobre as redes sociais. Eu decidi vir aqui compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, de que faz aproximadamente pouco mais de um ano que eu decidi me ausentar das redes sociais. Então excluí perfil no Instagram, TikTok, Facebook, todas essas redes sociais. Decidi compartilhar aqui a minha experiência com vocês de um ano que eu venho vivendo aí sem Instagram, do que eu percebi, do que eu aprendi nesse tempo. Tem algumas coisas que eu comecei a perceber sobre tanto os benefícios quanto os malefícios, né? E os problemas que as redes sociais têm causado em nossas vidas e que causa a gente usar de forma excessiva. Então, só para vocês entenderem um pouco, em 2022 eu decidi fazer um detox das redes sociais e decidi excluir completamente as minhas redes sociais. A partir de agora eu vou viver um tempo sem redes sociais. E por que eu decidi fazer aquilo? Eu tava percebendo que eu tava vivendo não pra mim, mas para eu ter conteúdo, ter experiência, mostrar a minha vida para outras pessoas, do que eu estava fazendo, onde eu estava indo, o que eu estava comendo, para mostrar para as pessoas que eu tinha uma vida interessante e feliz. E eu acabei percebendo isso e falei, não, isso não tá me fazendo bem. A princípio seria alguns meses só para ver o que aquilo me ajudaria, se me ajudaria de alguma forma, e acaba que faz mais de um ano que eu tô sem rede social e até então eu não pretendo voltar tão cedo. E uma das coisas que me fez gravar esse vídeo foi a leitura desse livro, O Dilema do Porco-Espinho, de Leandro Carnal, onde ele fala muito, principalmente no início, sobre a influência das redes sociais na nossa vida. Aqui nesse livro o tema principal é sobre a solidão, mas logo no início ele fala um pouco sobre como as redes sociais têm afetado a forma com que nós vivemos, conceitos como amizade, solidão, a nossa saúde mental principalmente. Ele esclarece um pouco, né, sobre as influências das redes sociais nesses aspectos. Então isso acabou me despertando de voltar a pensar sobre as redes sociais, né, de uma forma agora mais consciente, né, do porquê não voltar para as redes sociais. A partir disso eu decidi criar esse vídeo compartilhando algumas coisas que venho aprendendo, né, e que eu tenho percebido por experiência própria desde que eu deixei as redes sociais. E um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje com o uso, seja moderado, principalmente excessivo das redes sociais, é a falta de foco, concentração em atividades simples como ler, estudar, trabalhar, fazer esportes. Vou dar um exemplo que acontecia comigo. Muitas vezes eu estava fazendo alguma atividade e de repente eu ia procurar algum assunto ou fazer alguma pesquisa no Instagram, no TikTok ou no YouTube. E aí assim que eu abria a plataforma, aparecia alguma publicação, Reels, uma publicação que eu achava interessante ou que despertava a curiosidade. E só para matar a curiosidade naquele instante eu clicava e me perdia lá dentro. Muitas vezes acontecia comigo com rios. Aparecia um rios assim que eu achava curioso, eu clicava só pra ver o que era, e aí ia rolando, ia rolando, ia rolando. E aquilo que eu ia fazer logo no início, que era fazer alguma pesquisa, eu esquecia completamente. E ali passava 30, 40 minutos gastando meu tempo. E depois lá na frente que eu ia lembrar o que eu ia fazer e falar, cara, como eu perdi tanto tempo fazendo uma coisa que não tinha nada a ver. O nosso cérebro, ele se distrai muito rápido. E nas redes sociais tem muitos estímulos que façam com que ele perca a concentração e o foco naquilo que ele iria fazer. Então esse estímulo excessivo das redes sociais, de novidade, de coisa que desperta a curiosidade, de prazer, porque querendo ou não, as redes sociais fazem com que a gente se sinta bem, fazem com que nosso corpo libere hormônios que dêem prazer, é quase como uma droga. Então isso faz com que o nosso cérebro ele comece a criar uma deficiência de atenção e foco extremamente grande. E falando sobre estudos, sobre dependência, de comparar o vício às redes sociais como vício a alguma droga extremamente química, como vício a drogas químicas, desde o surgimento da internet na década de 90, alguns estudiosos
começaram a pesquisar um pouco sobre a influência da internet, que até então não existia Facebook, Instagram, na vida das redes sociais. E perceberam já na década de 90, esse livro aqui ele traz, por exemplo de alguns estudos, na década de 90, né, mesmo não tendo Google, Facebook, alguns pesquisadores chegaram à conclusão de pessoas que naquela época, que usavam a internet, já tinham por 1, 2, 3 horas por dia, já tinham propensão a apresentar alguns sintomas de crise de ansiedade e depressão. Então veja, naquela época que nem existiam redes sociais ainda, o uso da internet já podia causar isso, né? Tanto é que depois do advento da internet, pesquisas posteriores constataram que o número de pessoas com quadros, né, de depressão e tudo mais aumentaram absurdamente. E que inclusive também ele fala, né, nesse livro que a psiquiatria ela demorou um pouco para entender o vício às redes sociais, a internet no geral, como um vício mesmo, já que não se teria fatores físicos ali como substâncias. Porém, hoje a psiquiatria já entende que os vícios às redes sociais também é um problema psiquiátrico, né? Um problema de saúde, e que causa sintomas de dependência, como dependência mesmo e isolamento. Às vezes, quando a gente tá nas redes sociais, a gente às vezes se isola. É até um sistema contraditório, né? Se isolar para estar em companhia, né? A gente se isola para estar em conexão com pessoas, seja conversando pelas redes sociais, pela internet, ou curtindo, vendo a vida delas. Também é um dilema que ele fala muito sobre essa questão aqui do dilema do porco-espinho, que é um livro que eu indico para vocês lerem, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, indico. É uma leitura que vale muito a pena, onde ele fala sobre esse dilema da solidão, segundo o filósofo alemão Schopenhauer, né? Onde ele fala muito sobre essa questão e onde as redes sociais encaixam nisso. Então toda essa questão de ansiedade, depressão que está ligada às redes sociais, essa dependência, é um desses sintomas dessa validação que a gente busca constantemente das outras pessoas, através de curtidas, de comentários, de pessoas nos seguindo, que cria essa dependência emocional. Então nosso humor, nossa disposição, nossa motivação para fazer as coisas está tudo atrelado agora a qual vai ser a resposta das pessoas àquilo que eu publico, que eu posto nas redes sociais. Outro conceito também que eu acabei descobrindo depois de algumas leituras e pesquisas que eu estava fazendo sobre o impacto das redes sociais na nossa vida, é um termo em inglês que é uma sigla para um termo que significa basicamente Fear of Missing Out, que é, traduzindo para o português, o medo de ficar de fora. Então, vendo constantemente o que as pessoas estão fazendo, postando, publicando, vendo a vida feliz, você se sente que se você não tá naquilo, se você não tá postando coisas legais, interessantes, mostrando que a sua vida também tá fluindo e tá sendo interessante e feliz, você sente que você tá de fora do mundo, né? Onde o mundo real agora se tornou o virtual, né? É aquela frase que todo mundo fala quando vai na academia, né? Se não postar, não cresce. Então, basicamente, se você não postar as coisas nas redes sociais, significa que você não tá vivendo. Mas isso tudo não passa de uma ilusão que as redes sociais criou na nossa cabeça. E além de todas essas questões psicológicas que as redes sociais acabam causando na nossa vida, também tem os reflexos na nossa saúde física. Eu cheguei a postar até um vídeo no canal, vai estar aqui o link aqui ou aqui, sobre como melhorar o sono, como passar o dia sem se sentir cansado, mais disposto e motivado. E eu falei um pouco sobre a influência do telefone, das telas na nossa vida e como regular tudo isso. Então, se você achar interessante, quiser ver depois, vai estar aqui ou aqui. E voltando, né, ao tema das redes sociais, refletindo na nossa vida, é o fato de que usar excessivamente o telefone acaba causando, por exemplo, má postura, né? Quantas horas do dia a gente fica a cabeça baixa, mandando mensagem para as pessoas, isso acaba refletindo, causando um problema na nossa coluna. Insônia. Quantas vezes antes de dormir a gente pega o telefone e passa horas ali, rolando a tela dos rios, do feed, e quando vai ver, vai dormir 1, 2, 3 horas da madrugada. Então, dormindo mal, dormindo pouco, e no outro dia acorda cansado, como se um caminhão tivesse passado por cima, e sem motivação, sem energia nenhuma para focar em atividades básicas como ler, estudar, trabalhar. Cansaço visual, né? As telas, a luz excessiva no olho ali acaba gerando um problema muito grande e, além de tudo isso, acaba estimulando uma vida sedentária, porque às vezes a gente decide mudar como melhorar a alimentação, como fazer exercício, como mudar de vida, vai no Instagram, vai no TikTok, vai no YouTube, procura sobre isso e acaba criando uma falsa ilusão de que a gente já tá fazendo alguma coisa para melhorar e não sai do lugar. E diante de tudo isso, provavelmente daqui para frente a gente vai continuar vivendo como zumbis se a gente não abrir mão um pouco das redes sociais, fazer esse detox. E aqui eu não tô falando para você
viver isolado numa caverna ou no meio da floresta, né? Simplesmente usar as redes sociais de maneira comedida, até porque as redes sociais hoje têm diversos benefícios, como por exemplo o fato de nos conectarmos com pessoas com diferentes experiências, opiniões diferentes, conhecimentos diversos e principalmente um mundo de possibilidades de como ganhar dinheiro e como trabalhar através da internet. E além de tudo isso que eu falei com vocês, uma das principais influências das redes sociais na nossa vida tem sido nas nossas relações pessoais. Nesse livro, ele fala muito sobre essa questão de como as redes sociais têm influenciado na forma com que nós nos relacionamos hoje em dia. E justamente é um dilema hoje que a gente vive de quantas vezes as redes sociais nós nos isolamos das pessoas reais que estão ao nosso redor, famílias e amigos, para poder interagir com pessoas virtuais, né? Seja através de publicações, de comentários, de curtidas, de mensagens, dos vídeos que as pessoas publicam, a gente está interagindo. Então você procura uma solidão para parecer estar acompanhando, é um dilema é uma coisa meio confusa, né? As redes sociais, ela veio para tirar você da solidão ou para aumentar ainda mais sua solidão e criar essa ilusão de que você tá acompanhado. Mudar um conceito como simplesmente a amizade e justamente também a solidão, né? Porque antigamente se acreditava para você ter uma amizade verdadeira, você precisaria conhecer a pessoa, ter vivências, experiências com essa pessoa durante anos para você poder chamar essa pessoa de um amigo. E hoje em dia, você tá seguindo uma pessoa, conheceu ali a pessoa pela internet, você já considera aquela pessoa como um amigo, como conhecido, como uma pessoa muito íntima e próxima a você. Esse conceito de tempo para se criar uma amizade foi completamente descartado, né? O simples fato de você conversar com a pessoa ali na internet e ver que tem alguns gostos e preferências similares, vocês já podem criar essa ideia de que já são amigos e próximos. E uma das coisas também é a questão das redes sociais e a internet no geral ter sido criado com o propósito de ampliar horizontes, né? Nos conectar com experiências, lugares diferentes, com visões de mundo diferentes. Mas uma coisa que se tem se constatado nesses últimos tempos, com o uso das redes sociais principalmente, é o fato de que as pessoas elas preferem se isolar numa bolha e se conectar com pessoas que estão próximas a ela ou com pensamentos similares ao que ela tem, vendo coisas que elas sempre veem e refém do algoritmo, de você só ver as mesmas coisas, as mesmas pessoas, as mesmas ideias e essa ilusão de que você está conectado com o mundo inteiro. E uma das coisas assim que eu mais percebi nesse meu tempo um pouco distante do Instagram principalmente, é que eu comecei a viver as experiências de vida de forma mais intensa. Então antigamente com a rede social, se eu ia sair para comer, para algum lugar para me divertir, eu tinha que obrigatoriamente tirar foto e postar no Instagram ou gravar um vídeo e postar no Instagram para as pessoas verem o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo e tudo mais. Tirar uma foto e postar fazia parte da experiência e que se eu não fizesse isso, eu não teria vivido a experiência 100%. Agora com as redes sociais eu percebi que como eu não tenho mais que postar, como eu não tenho mais rede social para postar, para compartilhar, eu vivo aquele momento real de forma mais intensa. Então se eu vou sair para comer, eu desfruto ali o melhor da companhia, das conversas, das pessoas que estão ao meu redor. Então isso foi uma coisa que eu percebi logo de cara assim que eu deixei, sem ter essa pressão de ter que compartilhar com outras pessoas que não estão ali o que eu tô vivendo. A ideia desse vídeo não é fazer com que você jogue seu telefone fora e se isole numa caverna ou numa ilha isolada e viva somente através da caça e pesca. Afinal de contas, a internet ela tem infinitas possibilidades e benefícios que podem fazer você ganhar dinheiro, aprender coisas novas, viver experiências diferentes e mudar completamente a sua vida. Basta você filtrar o que você vai consumir a partir de agora. Mas um conselho que eu teria para qualquer pessoa é se desconecte um pouco das redes sociais. Separe um tempo do seu dia para você fazer atividades como se exercitar fisicamente, fazer algum hobby que você gosta, seja fazer artesanato, ler, ouvir música, aprender algum idioma, algum instrumento que você gostaria de aprender e se isolar um pouco das redes sociais sem precisar postar, tirar foto e mostrar para ninguém o que você está fazendo. Fazer aquilo só para você e por você, sem ninguém mais saber. Você tem que postar para ninguém, comentar nas redes sociais que você está fazendo isso. Faça aquilo com o foco principal em estar presente naquele momento. Deixa o telefone um pouco de lado e faz aquela atividade. Bom, e esse vídeo vai chegando ao final por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha te ajudado de alguma forma. Foi apenas uma conversa, desabafar um pouco sobre algumas coisas que eu venho aprendendo e percebendo sobre as redes sociais. Espero que de alguma forma tenha te ajudado e você tenha gostado. Então se você gostou, não se esquece de curtir, de clicar no sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui. E se você quiser também, pode deixar um comentário aí embaixo que você achou desse vídeo, alguma experiência sua e sugestões de temas de próximos vídeos que eu posso trazer aqui para vocês. E é isso, eu me chamo Gilmar Agostinho e até a próxima.